Deixa eu mudar de assunto aqui, pessoal. Uma nova paralisação do transporte coletivo gerou caos e novamente deixou a população sem ônibus em Florianópolis. O Jean Ferreira está comigo e tem todos os detalhes dessa informação. Mandamos o Jean Ferreira lá para o centro de Florianópolis, ele girou pela região central, acompanhando a movimentação dos ônibus agora pela manhã. No entanto, o que chamou a atenção do Jean foi a região norte de Florianópolis. Por isso, eu vou conversar com ele agora, tá comigo, tá ao vivo. Jean, vamos bater um papo aqui, eu e você, cara. Me conta como é que você encontrou o serviço público hoje pela manhã. Eu sei que você passou por diversos pontos para fazer essa fiscalização. O que você encontrou? Qual é o sentimento das pessoas? O que você viu? E nesse momento, atualiza pra gente como é que tá o serviço, Jean. Tem alguma preocupação pro período da tarde para quem vai voltar para casa? Bem-vindo, Jean. Bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia para quem assiste o SCC SBT. É isso mesmo. Greve, mais uma paralisação, na verdade, né? Aí nesse estado de greve dos ônibus da capital. Pegou os moradores do norte da ilha de surpresa dessa vez. A gente acompanhou ontem já no sul da ilha, né? Algumas linhas do transporte público. Hoje, no norte da ilha, a empresa Transol e Canasvieiras anunciaram a paralisação logo no comecinho da manhã e pegou muita gente de surpresa. Gente indo para o trabalho, gente com consulta agendada, né? O nosso produtor, Luciano Almeida, inclusive teve alguns flagrantes ali no comecinho da manhã, ainda não tinha nem amanhecido direito, e gente já esperando, muita gente esperando na parada de ônibus. Inclusive, outro ponto que foi afetado foi o trânsito na IC-401, que já é bastante complicado, ficou ainda pior na manhã dessa terça-feira, sentido centro, por conta da falta de ônibus e todo mundo, então, vindo de carro, pegando carona, né? Então o trânsito ficou complicado. Você vai conferir agora alguns flagrantes da manhã dos moradores, né? Preocupados, sem ônibus e sem saber o que fazer ainda no comecinho da manhã. Confere só. Muita gente aguardando o ônibus que não chega, não saiu da garagem, greve de novo no norte da ilha. Ontem foi no sul, hoje é no norte. Bom dia, senhora, tudo bem? Sou do SBT, a senhora está esperando o ônibus, como é que é o nome da senhora? Sim, Márcia. Dona Márcia, a senhora vai para onde? Beira-Mar. Oi? Beira-Mar. Trabalhar? Isso, trabalhando. E o ônibus não saiu da garagem, infelizmente. Infelizmente, né? Tô aqui nunca tem, agora quando eu dobrei a esquina ali eu já vi que não. E agora o que a senhora vai fazer? Pegar Uber? Uber? Já chamou Uber? Não, né? Temos que conseguir, agora tinha uma senhora aqui que vai conseguir para nós, né? Ah, tá. A gente vai dividir. Essa é a situação complicada para os moradores que dependem do transporte público aqui na capital. O estado de greve continua. A gente conversou, inclusive, com o sindicato, né? O sindicato do transporte público, que informou que as paralisações podem continuar. Mas antes de a gente falar sobre isso, como o Fernando falou, eu tive no norte da ilha e a gente conversou com passageiros que ficaram esperando por horas na frente do terminal de integração de Canasvieiras. Passageiros que não sabiam quando voltaria o ônibus. Alguns perderam o trabalho, não tinham como comunicar que queriam se atrasar. Outros com consulta agendada há meses, esperando uma consulta. No outro lado da ilha, no sul da ilha, no multi-hospital, também não tiveram o que fazer. Você vai conferir agora. Estou desde as 5 da manhã aqui. Desde as 5 da manhã esperando e é só esperando, né? Que a hora que eles começarem a rodar, né, nós estamos aqui, né, para irmos trabalhar. Se não der, não tem como chegar lá, né? Precisava ter chegado no multi-hospital às 8 horas, que eu tinha uma consulta 8h34 com o otorrino, que é especialista, e que todo mundo que depende do SUS sabe que isso demora para acontecer. Ainda que isso ainda funciona aqui no Brasil, né? Porque outros lugares não tem. Mas agora eu vou entrar para a fila de novo, né? Vou ter que tentar reagendar outra vez a consulta, esperar mais um pouco e seja o que Deus quiser, né? Fernando, então a informação de momento é que, por enquanto, o transporte está normalizado. Para quem precisa do transporte público na capital, nesse momento, algumas linhas ainda se normalizando, né? Muita gente esperando, muita demanda, né, de pessoas esperando. Os ônibus saíram da garagem a partir das 10h30, segundo o sindicato. 10h30 foram liberadas as linhas. Então, aos poucos está voltando ao normal para quem precisa do transporte público.
como vai ficar daqui para frente, hoje, às 2 horas, uma reunião do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no centro da capital, vai decidir, né, se vão chegar a um acordo o sindicato dos servidores ali do transporte público e a prefeitura. Vai acontecer essa reunião, novas informações a gente continua trazendo aqui. Em conversa com o representante do sindicato dos servidores, ele me informou, ainda é uma possibilidade, não é certo, mas se o estado de greve continuar, amanhã pode ser o continente ou a região central que vão ter as linhas afetadas no transporte público. Mas isso se nada for decidido hoje na reunião do TRT, que acontece às 2 horas da tarde. A gente vai continuar acompanhando para ver como vai ficar e qual vai ser o desfecho, né, para quem precisa do transporte público aqui na capital. Fernando. Jean Ferreira, muito obrigado pelo relato. Continua de olho aí nessa paralisação, mais uma agora pela manhã, que afetou os moradores e também aqueles que dependem do transporte público. Eu fico realmente muito triste com esse tipo de situação, meu caro Ferreira, porque eu sei que de um lado tem trabalhadores do transporte coletivo que estão ali brigando, muitas vezes ouvindo orientações do sindicato. Eu sei que tem muito trabalhador agora, pode chegar mais perto aqui, Cris, por gentileza. Eu sei que tem muito trabalhador do transporte coletivo que está lá, mas eu entro na greve, não entro na greve, eu ouço o sindicato, eu continuo trabalhando, fica meio sem saber o que fazer, ou muitas vezes sabe o que fazer, mas acaba recebendo propostas, né? E eu entendo a difícil decisão de um trabalhador de cruzar os braços. Não é mesmo? É difícil. Um trabalhador decidir cruzar os braços, não trabalhar, para quem é honesto, isso é uma decisão muito difícil. Você sabe disso, né? E aí fica o trabalhador naquela, pô, mas eu também quero ganhar um pouquinho a mais, quero os meus direitos valorizados, quero entrar nessa briga, mas não quero prejudicar a população. Eu sei que tem muito trabalhador do transporte coletivo que está nessa luta, né? Está nessa luta. Então faça uma análise justa do que o sindicato está falando, do que os patrões estão falando, do que você está recebendo, do que está sendo oferecido, né? E da importância do seu trabalho para a população. Porque quando o ônibus para, gente, uma cidade inteira acaba sendo prejudicada. A mãe do filho que não conseguiu estudar foi prejudicada, do filho que não conseguiu chegar na escola, a mãe foi prejudicada, a mãe, o pai, a família. O sujeito que perdeu o trabalho, que não conseguiu fechar o negócio, que não conseguiu fazer a prova, a economia que não girou. Sempre um assunto muito delicado. O Jean Ferreira continua de olho para a gente ao vivo aqui no SBT.